Bom dia, graças e paz. O maná de hoje está no capítulo, aliás, no 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ver do versículo 10 ao versículo 17, a gente vai comentar sobre esses versículos. Paulo exortando aqui a Timóteo a perseverar na doutrina, perseverar na palavra, perseverar no evangelho, em todos os momentos, Uma coisa certa, querido, eu quero dizer para ti que ainda não tem uma decisão por Jesus. Eu venho falando isso, e amanhã depois que tu comparecer perante o Senhor, tu não vai poder dizer, olha, eu não sabia disso. Sabia sim, porque aí o Senhor vai dizer, sabia, porque em tal dia, tal hora da madrugada, da noite, que você vai ver o índice de maná, não sei, o meu anjo, o meu servo, estava falando, falou exatamente disso. Então, a decisão por Jesus não é uma religião, é uma decisão por Jesus. Jesus não é uma opção, Jesus é uma decisão. Quando eu me decido por Jesus, eu tenho que permanecer nele. E quando nós decidimos por Jesus, pessoas falam assim, pastor, mas as circunstâncias vão acabar? Não, vão aumentar. Porque aí eu vou declarar guerra contra o poder de Satanás. Porque enquanto eu não sou de Jesus, que ele sou uma mula, a pessoa é uma mula do diabo. O diabo faz o que quer, ela acha que é livre para fazer o que quer, não é livre. Tu faz aquilo que o diabo te ordena fazer. Agora, quando tu faz uma decisão por Jesus, querido, abandonando toda espécie de idolatria, decidindo inteiramente por Cristo, aí tu passa a ser uma nova criatura. E aí Timóteo já era uma dessas pessoas, só que Timóteo, ele estava, devido às prisões de Paulo, aqui Paulo está direcionado a Timóteo, tanto a primeira como a segunda epístola, porque devido às perseguições de Paulo, devido às circunstâncias de Paulo, eu creio que Timóteo, embora sendo filho de Paulo na fé, estava sendo assim, desanimado, querendo desistir, querendo jogar a toalha. E Paulo então exorta ele a ser perseverante, porque a palavra do Senhor diz que por muitas tribulações eles sabem que entrão no reino. É Tiago, irmão de Jesus, que fala exatamente isso. A hora que ele diz a palavra, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Falando para Timóteo, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo, presta atenção, também todos que fazem uma decisão por Jesus, tá certo? É isso que Paulo está dizendo. Padecerão perseguições. Todos que fazem uma decisão por Jesus padecerão perseguições. Se tu não quer ter perseguição, não faz decisão para Jesus, não. Continua servindo teus deuses, tua senhora, teu santinho. Aí tu não vai ter perseguição, não, tá bom? Aqui mas se tu fizer uma lição por Jesus, vai ter que passar por tudo isso. Mas os homens maus, enganadores, vão de mal para pior, enganando e sendo enganado. As pessoas más, ela vai de mal a pior. Só existe um caminho para ela. É a condenação eterna, um lago de fogo, eternamente. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Então é exatamente isso, querido, quando nós fazemos uma lição por Jesus, as perseguições vão existir, as batalhas vão existir, os desafios vão ser maiores. Os desafios vão ser maiores. Mas perseverar na sã doutrina, na palavra que é inspirada por Deus, através do Espírito Santo. Que aqui Paulo fala que Timóteo, desde criança, desde a sua tenridade, o pai era grego, mas a mãe era cristã. A mãe era judia e era cristã. A mãe ensinava Timóteo nas Sagradas Letras. Ele aprendeu com a avó e com a mãe as Sagradas Escrituras. Aí ele foi tido com Paulo, vem, pega Timóteo e ensina ele desde a meninice nas Sagradas Letras. E Timóteo se tornou um bispo nessa caminhada com Paulo, né? E Paulo está falando para ele: Timóteo, não desanime, persevere, permaneça firme, não desista por causa das minhas prisões, por causa das minhas perseguições. E Paulo está dizendo: vocês também vão passar por isso, né? Por causa do amor de Jesus. E ele fala: olha, que toda a Bíblia nos traz sabedoria, a Bíblia nos traz conhecimento, a Bíblia nos traz revelação, a Bíblia traz cura, a Bíblia traz transformação, a Bíblia traz mudança de comportamento, a Bíblia nos leva a ter uma vida com disciplina, uma vida disciplinada. É isso que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a viver isso, uma vida com dignidade, em todas as áreas, com dignidade. Toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, desde Gênesis a Apocalipse. Pastor, mas Paulo, sim, a Bíblia, ela é o próprio Cristo encarnado, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. O único livro que Deus escreveu na rocha, porque não existe papel que possa aguentar o poder, isso com o dedo dele, nem com todo o poder ele usou, só o dedo. Escreveu na rocha os 10 mandamentos. Olha lá que está no livro de Gênesis, de Êxodo. O Senhor escreveu com o dedo dele, na rocha. Tá? Então, o único que aguentou, Deus, ainda não usando o poder dele. Se ele usa todo o poder, ele explodia a rocha toda, né? Ele tem poder para isso. E ele escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra, tá certo? Para ninguém ter como destruí-la. Então, toda a Bíblia, ela está inspirada pelo Espírito Santo para nos corrigir, para nos ensinar, para nos dar sabedoria, para nos conduzir em santidade, com dignidade, em todo momento, em todo nosso caminhar, como peregrino na face da terra. É para isso que a Bíblia foi colocada. O que eu sempre digo, queridos, as maiores embarcações, as maiores aeronaves, por mais sofisticadas sejam, inclusive as naves espaciais, toda sofisticação, mas existe um instrumento que nenhuma dessas naves, seja um grande transatlântico, ou uma aeronave, ou uma nave espacial, tem um instrumento que não pode faltar, tá? Que é a bússola. Por quê, pastor? Porque todos os instrumentos eletrônicos podem falhar, mas a bússola nunca falha. Ela sempre aponta para o norte. Quando eu sei onde que é o norte, eu sei para onde eu estou indo. Eu não vou ficar perdido. A Bíblia é a bússola que nos aponta sempre o norte. Se nós não soubermos para onde está indo, nós estamos perdidos. Por que tem pessoas perdidas? Porque não têm o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de dedicar a palavra de Deus, porque ela é proveitosa para ensinar, para dirigir, para corrigir, para instruir e para nos dar sabedoria em justiça. É a Bíblia, querido. É a Bíblia. E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
o apóstolo Tiago diz que nós temos que manejar bem a palavra. Ou seja, vamos pegar hoje um militar, né? Um soldado. Se ele não souber manejar bem a arma, querido, se ele não souber atirar com precisão, ele vai morrer no primeiro combate. Não tem dúvida. Ele tem que fazer treinamento para ele aprender a segurar uma arma, como ele segurar uma arma, como ele apontar uma arma, de que forma ele tem que conduzir. Senão ele morre no primeiro confronto. Está dando para entender? E é exatamente isso. A palavra de Deus, quando a gente se propõe em servir ao Senhor, nós temos que manejar essa palavra, porque ela é espada, saber manejá-la, ser instruir com perfeição nela. Como é que eu vou ser instruído se eu não tenho o hábito da leitura? Não tem como. Eu posso fazer uma escola teológica. A universidade, ela me dá o ensinamento, mas não me dá a experiência. A experiência eu vou ter no meu compromisso com Deus diário da leitura da Bíblia. Como eu falei ontem, tanto na escola de discípulos, por falar em escola de discípulos, toda segunda-feira eu faço uma escola de discípulos. Nós estamos fazendo, é muito profundo essas aulas. Então, tu que tem algum conhecimento da Bíblia, se tu quiser participar dessa escola, me manda depois, se inscreva aí no canal, aí tu vai participar com a gente dessa escola, que é muito profunda, querida. A palavra de Deus é muito profunda, tá? A gente mergulha com profundidade na palavra. Então, querido, é exatamente isso, nós temos que ser instruídos para andar com perfeição diante de Deus, agradando-lhe em tudo, em toda boa obra. Se a gente quer fazer as obras de Deus com amor, não relaxadamente, temos que ter o conhecimento da palavra. Se a gente não se instruir na palavra, não tem como a gente fazer a obra de Deus com dedicação, com perfeição e com amor. Amém, queridos? Que o Senhor que abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome do Senhor Jesus.